Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui falando para vocês. Que todo mundo que esteja assistindo nesse momento se sinta abraçado, se sinta amado e que a espiritualidade maior esteja presente no lar de cada um. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 101 do livro Fonte Viva, que é um livro psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que nesse capítulo 101 ele é denominado A Cortina do Eu. Como todos os capítulos do livro Fonte Viva e muitos outros livros do Emmanuel, ele discorre de alguns versículos da Bíblia, dos Evangelhos, das cartas de Paulo, e ele pega esses versículos e trabalha em cima deles o que queriam dizer aqueles versículos, né? Qual seria o contexto. E na Cortina do Eu é baseada no versículo 21 do capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo escreve aos Filipenses e nessa carta que ele está escrevendo, ele está falando que Timóteo logo chegará à comunidade de Filipenses e que Timóteo, ele se sente como Paulo, e ele gosta muito dessa comunidade de Filipenses, ele realmente quer ajudar essas pessoas, essa comunidade. E aí vem o versículo em questão, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Isso Paulo falando aos Filipenses, e dizendo que Timóteo busca o que é do Cristo, e não aquilo que é seu. E ele se alegra que Timóteo vai para essa comunidade. Então, a cortina do eu está falando que todos nós, como espíritos imperfeitos, ainda buscamos aquilo que nos agrada, que agrada o nosso eu, o nosso ego. E aí as perguntas são, né? Esse ego é algo que a gente consegue perceber? É algo que a gente faz involuntariamente? Então, muitas vezes a gente acha que está auxiliando alguém, a gente acha que está resolvendo alguma coisa para alguém, e na verdade a gente está fazendo aquilo simplesmente pelo fato de que eu quero ganhar os louros. Mesmo que muitas vezes eu tenha aquela falsa modéstia e fale, não me agradeça, eu não fiz nada. Mas no fundo você está alegre porque você foi reconhecido. Então, você deixa a porta um pouquinho aberta para mostrar que você foi reconhecido, mas não tanto, que é para não mostrar que você é egoísta e que você está fazendo aquilo para aparecer. E aí o Emmanuel ele começa a falar, né? Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Então, mesmo que a gente ache que a gente está em comunhão divina, quando a gente analisa as nossas ações com perguntas sinceras e tenta responder essas perguntas de forma sincera, a gente vai ver que a gente ainda está muito longe de ter essa comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Essa cegueira, às vezes a gente é chamado na casa espírita ou em qualquer outro lugar a um trabalho voluntário. E aí você se coloca nesse trabalho voluntário e, às vezes, alguém coordena esse trabalho voluntário que não é você. E essa pessoa que coordena, tem um modo que ela trabalha, ela tem as prioridades dela, e ela leva o trabalho. Mas você, às vezes, não concorda, e para você é muito difícil, para nós, né? Eu me coloco nesse lugar. Para nós é muito difícil fazer algo como o outro quer. Geralmente, a gente sempre arruma uma confusão, ou se a gente não arruma confusão, a gente sofre calado, não fala, mas a gente desaprova aquele comportamento, a gente fala, não, desse jeito não vai dar certo, é só o meu jeito que vai dar certo de fazer. E na verdade não, são várias maneiras de se realizar uma coisa, mas sempre chega no produto final,
que é o auxílio ao próximo, que é o objetivo, né, de todo trabalho voluntário. De todo trabalho voluntário é auxiliar o próximo. E auxiliando o próximo, a gente auxilia nós mesmos. Emmanuel fala: examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos nossos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí em assuntos de dar virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Às vezes a gente doa algo, um objeto material, uma roupa, um brinquedo, algo. E aí a gente quer que aquele objeto seja doado em determinada situação, para determinado tipo de pessoa. Você doa, mas tem condições. Ah, não pode, só pode dar no dia tal. E às vezes aparece alguém necessitando daquilo e os trabalhadores doam, né, esse material. E aí, quando a pessoa pergunta, aquela que doou, ela fica chateada, né? Mas qual era o objetivo dela ter doado aquele objeto? Era para que ela fosse reconhecida? Ou é porque ela queria doar e fazer alguém feliz e melhorar a vida de alguém de alguma maneira, doando aquele objeto material? Então, às vezes, a gente tem que se perguntar por que eu faço tal coisa? Por que eu estou aqui num sábado trabalhando numa equipe de sopa para servir moradores de rua? Se pergunte, você está aí porque você quer falar, todo sábado eu vou na casa espírita servir sopa. Nossa, como eu sou uma boa pessoa. Ou realmente você está lá alegre, feliz em estar servindo e está contribuindo com um pouquinho para que as pessoas, esses moradores de rua, eles se sintam alimentados, não só com o alimento material, mas que eles se sintam vistos, né, acolhidos. Porque a gente não, nesses trabalhos, não consegue mudar não muda, né, a situação de desabrigados dessas pessoas, mas a gente apenas está mostrando para eles que eles são vistos, que eles também são gente. E esse trabalho tem que ser muito importante, porque não adianta também você ir lá, servir uma sopa e você coloca no prato, pega. Você não olha no olho daquela pessoa que está recebendo, você não pergunta o nome, você não diz, bem-vindo, meu irmão, você não faz com que ele se sinta acolhido. E aí a gente se pergunta, né, então eu estou fazendo tudo errado, porque algumas coisas bate com as minhas atitudes? Não, a gente está aprendendo. A gente começa muitas vezes fazendo um trabalho de forma a satisfazer o nosso ego. E aí a gente vai, no decorrer do trabalho, a gente vai sendo colocado em prova, colocado em situações onde a gente vai ter que aprender a deixar o nosso ego de lado e nos conectar com a divindade e realizar aquele trabalho da melhor maneira possível. E isso a gente pode realizar só na casa espírita ou só em alguns trabalhos voluntários onde ajudam pessoas desconhecidas? Não. Mas vale aquela mãe ou aquela avó que cuida dos netos enquanto os pais estão trabalhando, ela está fazendo uma caridade muito grande. E o amor que ela dá para aqueles netos é uma coisa muito grandiosa. E vale muito mais, muitas vezes, do que esse trabalho que a gente faz, que a gente vai, serve uma sopa, leva uma cesta básica, ou algum outro tipo de trabalho voluntário desse tipo. Às vezes tem gente que ela não tem muito, mas é aquela pessoa que está sempre alegre, que está sempre dando bom dia, que quando vê você, oi fulano, como você tá? Pergunta da sua família, e aquele problema você conseguiu resolver, sabe? Consegue te tocar, né? Consegue fazer com que você se sinta visto. Então, será que a gente consegue fazer com que essas pessoas que são auxiliadas nesses tipos de trabalho voluntário que a gente vai, que a gente realiza, que a gente se interessa, será que a gente consegue fazer com que essas pessoas sejam vistas? Então, que a gente sempre se questione sobre isso. E não se culpe, nem fale, então não vou mais fazer trabalho voluntário, porque as minhas intenções são outras. Eu descobri que a minha intenção é ser vista,
as pessoas me elogiarem, isso me traz uma coisa boa. Eu descobri que é porque eu gosto de postar no Instagram ou numa outra rede social a foto de que eu estava lá ajudando e os comentários das pessoas. Então, é por isso que eu vou lá fazer. E aí você para de fazer? Não. Agora que a gente descobre qual é a nossa intenção, a gente começa a olhar pelo outro lado. Então, tá, eu já descobri essa intenção. E agora eu vou começar a ir de outra maneira, a servir com alegria, a tentar tirar essas intenções do ego com a consciência e passar a trabalhar para que a gente consiga se conectar com a divindade. Emmanuel continua falando, por exemplo, nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Então, às vezes, a gente não é aquele trabalhador que se destaca no sentido de que aquele trabalhador que coordena, é o líder, ou as ideias que ele dá fazem com que o trabalho cresça, e você vai e perde o interesse. Mas não sabe você, ou não sabemos nós, que também somos partes importantes de qualquer trabalho. Então, qualquer pessoa que faça parte de um trabalho, ela é peça fundamental. Então, muitas vezes, por a gente ter essa ânsia de querer ser reconhecido, de querer ter os louros, a gente se autodeprecia, ninguém fala meu nome. Na verdade, você é uma parte fundamental. E Deus e a espiritualidade, ela observa. Então, você vai fazer o seu trabalho de maneira alegre, feliz, tentando ser o melhor que você pode ser? Ou você vai lá chateado, eu não quero que ninguém fale comigo, porque eu já estou com dor de cabeça, eu estou aqui mesmo, já estou aqui, estou trabalhando, já vim aqui. E aí você ainda fica me enchendo a paciência? Agradeça por eu estar aqui. Agradeça por eu não ter ficado em casa. Então, será que realmente essa pessoa está ajudando? Será que realmente essa pessoa foi lá e vai doar bons fluidos? Porque todo trabalho, a gente doa fluidos e a gente recebe. Então, qual é o fluido que a gente quer trocar, né? Quais são as energias que a gente quer trocar? E muitas vezes a gente pega, então, vai para um trabalho onde você doa materialmente algo para alguém que tem menos materialmente que você. E aí, você se sente melhor, você se sente ajudando, mas será que não é uma massagem no seu ego? Porque aquela pessoa, ela não pode devolver, ela precisa mais que você, e ela vai instintivamente se tornar um subordinado seu, porque você está numa posição maior que ela devido ao fato de ter doado uma quantia material. Então, Emmanuel nos chama a nos questionar qual é o papel que estamos fazendo nos nossos trabalhos. E esse trabalho não se resume a um trabalho voluntário, ele também abarca o trabalho que a gente faz para ganhar o nosso sustento, o trabalho que a gente realiza dentro de casa, tudo é trabalho. Você lavar uma louça é trabalho. Você fazer uma prece para alguém que está distante é um trabalho. Então, tudo que coopera para o bem é um trabalho. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha para que nosso ego seja reconhecido, você seja estrela, ou a gente trabalha para realmente porque a gente quer que as coisas andem, que a gente quer que aquelas pessoas sejam ajudadas, sem esse interesse. É claro que ainda como espíritos imperfeitos, a gente começa com esse interesse egoísta e com a ajuda da espiritualidade que vai nos guiando e nos dando as situações necessárias, a gente vai aprendendo um pouquinho mais a deixar o nosso ego de lado e assumir essa conexão divina. Também não vamos nos sentir culpados, nem sentir que a gente deva parar de ir aos trabalhos, porque você está com as intenções erradas. Tudo que a gente realiza, a espiritualidade, ela converte para o bem. Então, todas aquelas situações, mesmo aquelas menos felizes, elas vão convergir para o bem.
E aí, quando a gente não consegue aprender, vem a reencarnação para a gente voltar novamente nesse planeta ou em outro planeta. A gente volta para a gente novamente ter as mesmas situações e tentar aprender um pouquinho mais. Enquanto a gente não consegue superar aquela prova, aquele aprendizado, a gente vai continuar vivendo as mesmas situações, com contextos diferentes, mas as mesmas situações, e aí a gente vai aprender ou pela dor ou pelo amor. E a encarnação, ela nos dá essa oportunidade de ter várias situações onde a gente vai ser exposto à situação, ao problema, e com o amparo da espiritualidade, quando a gente estiver preparado, a gente vai conseguir aprender ou começar a caminhar nesse aprendizado. Porque nada acontece do dia para a noite, não conseguimos mudar do dia para a noite. Então, eu acredito que seja isso, o resumo, né, desse capítulo, é sobre a gente fazer as perguntas certas, né? Será que aquilo que eu estou fazendo é puramente por uma intenção pessoal? Qual é a minha intenção com aquilo? E aí como é que a gente responde essa pergunta? A gente se concentra, a gente respira fundo, a gente medita. E a gente medita essa questão por dias. Quando acontecer uma situação que me desagrade durante o trabalho, e aí eu me pergunto, por que eu estou chateado? Por causa que o fulano ganhou os louros, ou porque realmente aquilo que o fulano fez não era uma coisa boa? E aí a gente vai se perguntando e maturando essas ideias, essas perguntas. Então, a parte mais importante é fazer a pergunta. E com o passar dos dias, a espiritualidade, ela nos guia para a resposta. Às vezes através de um livro, às vezes através de algo que alguém diz. Então, que a gente confie no amparo da espiritualidade para nos guiar nessa caminhada que todos nós estamos cursando nessa terra. Todos nós. Em busca de diminuir esse nosso ego, diminuir essa intenção pessoal, esse interesse pessoal de que a gente ganhe louros, de que a gente seja reconhecido, e aumente cada vez mais esse contato com a divindade e com o bem maior, realizando coisas em nome desse amor incondicional que não é interesseiro. Então, muito obrigada, que todos nesse momento possam ser envolvidos de muita luz e muito amor, e que a espiritualidade, ela ampare cada um que esteja ouvindo essa palestra, ampare a família, que se estejam num momento difícil, devido a tudo isso que nos acontece, eles sejam amparados e auxiliados, e que a Mãe Virgem Maria os ampare, os auxilie, dando a força necessária para que continuem a caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, espíritos ainda tão imperfeitos, tão necessitados de amparo, auxílio e proteção. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.